Fala galera, beleza? Vamos dar aí continuidade no nosso módulo 1 sobre equações diferenciais. No vídeo de hoje vamos falar aí das equações exatas, beleza pessoal? Tranquilo? Então, de maneira bem objetiva, como queremos fazer aqui nessa revisão, uma EDO aí de primeira ordem e de primeiro grau exata, ela é da seguinte forma, tá bom? A gente vai ter um AX y dx mais uma parte de xy, uma função bxy, dy igual a zero, no qual a gente vai tentar mostrar a seguinte condição. É bem simplesinho, tá bom? A gente tá vendo que isso aqui é um elementozinho de integração, tá vendo? Ó, em dx. Isso aqui é um elementozinho de integração aqui em dy. Então, a gente vai considerar que essa equação ela é exata se ela satisfazer as regras de cálculo, né, convencionais que vocês aprendem aí, cálculo 1 e cálculo 2, que é dizer que isso aqui representa a variação total de uma função U, tá certo? Como é que era a variação total aí de uma função? Então, olha só, pensa aí, a variação total, então vamos chamar de U aí essa função que representa esse cara, então eu posso enxergar isso aqui como uma variação total, então isso aqui é um du, e eu vou dizer que isso aqui é um du dx, né, ó, derivada parcial de u com relação a x dx, tá vendo, ó, mais a derivada parcial de u com relação a y dy, tranquilo? E aí, ó, tá claro para vocês que o meu du dx é o meu a xy dx e o meu du dy é a minha função b x de y dy, tranquilo? Então eu estou associando aqui, ó, o meu du dx ao meu a de xy e o meu du dy ao meu b de xy, tranquilo? Se a gente fizer isso, então a nossa equação exata se satisfazer a seguinte regrinha lá do cálculo, que as derivadas, né, parciais aí de segunda ordem, elas forem iguais, ou seja, então dizemos que a nossa equação é exata se isso aqui for verdade, ó, a derivada parcial aí segunda, né, de u com relação a del x del y for igual à derivada segunda de u com relação a y del x. Ou seja, se eu derivar primeiro com relação a y, depois derivar com relação a x, essa segunda derivada foi equivalente ao derivar primeiro com relação a x e depois com relação a y. Tá bom? Isso aqui sendo verdade, a gente diz que ela é uma equação exata. Só que agora, quando a gente olha para esse sisteminha, note que é muito simples, tá vendo? Isso aqui é a derivada parcial, a x aqui, ó, é a derivada parcial com relação a x. Então, eu vou tomar a derivada de a com relação a y, para ver o que que dá. Como esse b é a derivada de u com relação a y, eu vou tomar b derivado com relação a x. E aí, uma maneira equivalente de dizer se essa equação aqui é exata é muito simples. A gente vai dizer o seguinte, a gente então logo a equação, vou reescrever aqui, a xy dx mais b xy dy é igual a zero, é exata, tá bom? É a maneira equivalente se eu tomar a derivada, então, tá vendo, ó, de a com relação a y, e ela tem que ser igual à derivada da parte b com relação a x. Tranquilo, pessoal? Então, essa aqui é muito simples. Então, é uma maneira simples de vocês demonstrar se a equação é exata. Se a equação for exata, a gente vai ter um métodozinho simples
para encontrar a solução que eu vou ensinar aqui logo a seguir. Então, ó, se for exata, então essa é a primeira parte. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, mostrar, primeira coisa, se é exata, tá certo? Então, primeiro você testa se é exata. Se for exata, né, se fazendo esse testezinho e for verdade, a gente vai pegar um exemplozinho para mostrar, a gente vai para o segundo passo, que é resolver a equação. Como é que é a solução desse trem aí? Também bem macetoso. Se for exata, a gente vai escolher uma dessas parcelas, ou a parte A ou a parte B, e vai integrar. Então, se eu escolher a parte que tem o dx para integração, então eu vou integrar em dx, e a gente vai dizer que vai aparecer uma constante que depende da variável y, que ficou faltando. Ou eu posso integrar em y e vou construir uma constante, né, entre aspas, aí, uma constante no sentido de integração, com uma variável dependente de x, tá certo? Esse é o segundo método. Então, você escolhe aí, ó. Então, escolha em qual variável integrar. Pronto. Você escolhe. Então, essa é a primeira etapa. Escolheu? Beleza, eu vou integrar em x aqui, por simplicidade. Então, quando integrar em x, eu vou obter aqui, ó, uma função, que eu vou chamar aqui, uma função, né? Uma superfície constante, para ficar mais fácil. Uma integral de a x, y, dx. Então, eu estou integrando. E vou já assumir que essa integral vai ter que gerar aqui uma constante de integração, que ela é em y, tá vendo? Esse que é o lance. Tranquilo? Então, essa aqui é a minha primeira coisa a se fazer. É escolha em qual variável integrar. A segunda coisa, integre, né, nessa variável que você escolheu. A terceira coisa, então é bem simples o passo a passo. Você vai derivar com relação a outra variável. Então, se você escolheu para integrar em x, você vai derivar u com relação a y, tá bom? Se você escolheu integrar em y, você vai escolher para derivar depois u com relação a x, tá certo? Então, a terceira parte é derive em relação a outra variável. Nesse caso meu aqui, eu vou derivar du com relação a y. E eu já sei que dy é igual ao meu bx de y nesse caso, tá vendo? Então, vai ser muito simples. Eu vou derivar esse cara e vou igualar. Então, deriva em relação a outra variável e iguale a componente. Né, daquela variável. Tranquilo, pessoal? Então, ó, deixa eu subir aqui um pouquinho a folha. Então é isso. Beleza? Então a gente vai fazer isso aí. Ótimo. Então bora lá. Então vamos pegar um exemplo aí, que fica sempre mais facinho aí. Então vamos pro nosso exemplo aí, ó. Então nosso exemplo. Exemplo aí, ó. Então considere a seguinte equação. Então resolva aí, ó. Então a diquinha, gente, é tente pausar o vídeo e resolver sem olhar aí primeiro, depois você acompanha o passo a passo, ver se vocês entenderem, né, a forma algébrica lá e tentar resolver. Então, x, dy, dx mais 3x mais y igual a zero. Tranquilo? Então, a brincadeira, eu quero que você resolva essa equação. E aí, agora você já está espertinho, né? Aí você já entendeu o passo a passo. Olha lá, o passo a passo está aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, escolha em qual variável você, né? Desculpa, né? Primeiro você testa, né? Se ela é exata, faz esse testezinho e depois vem para a solução. Aí você escolhe em qual variável integrar, integra, né? Mais uma constante e deriva em relação a outra variável e iguala a componente daquela variávelzinha lá de integração. Beleza? Então, primeira coisa, primeiro passo é testar se é exata, né? Então, vamos lá.
testar se é exato. Então, eu preciso primeiro deixar esse cara aqui naquele formato que a gente aprendeu, porque senão também não adianta. Se eu não conseguir deixar no formatinho, não vai adiantar muita coisa. Então, eu preciso deixar a primeira coisa, esse cara no formato de AXYDX mais BXYDY. É isso que a gente tem que fazer. Então, já deixa nesse formato. Então, vou fazer aqui de vermelho, tá bom? Para a gente não errar. Então, vamos tentar primeiro deixar no formato. Então, olha só. Para deixar no formato, é muito simples. A gente vai passar isso aqui tudo para o outro lado. Então, eu vou ficar assim, ó. X, dy, dx igual a menos 3x mais y, tá bom? Então, agora eu posso passar o dx para cá. O matemático vai me odiar, mas é isso aí. Então, x dy igual a menos 3x mais y dx. Tranquilo? Pronto, agora a gente consegue. É só jogar para cá de volta, a gente vai ter x dy mais 3x mais y dx. Ou, se vocês quiserem deixar na ordem bonitinha, é só escrever, né? 3x, jogar aqui mais para cima, 3x mais y dx mais x dy, tranquilo? Então, a gente consegue ver aí facilmente que esse carinha aqui, né, é o meu A e esse carinha aqui é o meu B, tranquilo? Acabou. Agora é brincar de testar se exata, ou seja, a gente vai derivar esse cara com relação a y e vai derivar o b com relação a x e ver se essas duas coisas dão iguais, tranquilo? Então, bora lá. Então, derivando. Então, derivando aí, ó, eu tenho derivada de A com relação a Y é igual a derivada de 3x mais Y. É importante aqui, ó, ressaltar só o seguinte, que essa derivada aqui é uma derivada parcial. Então, o x, olhando para esse cara aqui, ele é uma constante. Então, derivada de x com relação a y é zero, então essa derivada aqui vai dar 1. Beleza? Então, vamos fazer a derivada de b com relação a x. Então, de maneira equivalente, eu vou ter a derivada com relação a x de x. Então, também dá 1. Opa! Então, temos que dA dy igual a db dx. Portanto, esse cara é uma equação exata. Se é uma equação exata, a gente pode aplicar o procedimento da parte 2. Beleza, pessoal? Então, vamos aí para a parte 2. Então, demonstrou que é exata, você pode ir para a parte 2. O que a parte 2 a gente fazia? Na parte 2, professor, também moleza, né? Na parte 2 a gente simplesmente vai fazer agora a primeira coisa, escolher que parte nós vamos integrar. Então, deixa eu só reescrever aqui de novo, ó. Então, a nossa equação de interesse aqui é essa, né? 3x mais y dx mais x dy. Eu vou fazer a integral com o elemento dx. Eu recomendo que vocês façam assim e façam também com a outra para vocês treinar e ver que dá a mesma coisa, tá? Talvez, dependendo da equação que você pega, a escolha que você fizer, você vai integrar em dx ou dy, pode dar um trabalho maior, mas tem que dar o mesmo resultado, tá bom? Então, isso aí não vai alterar muito o resultado, não. Vai alterar o trabalho que você vai ter para encontrar a solução, beleza? Mas o resultado não altera, não. Aí vai ficar a mesma coisa. Então, bora lá, vamos fazer a integralzinha. Então, eu vou escolher esse componente dx. Então, eu vou criar uma função u aqui, ó, de x e y, uma função aí constante, tá certo? Eu vou brincar com x e y, é só para a gente poder integrar mesmo. Então, ó, eu vou pegar essa função constante em x e y, tá bom? E aí, a gente vai integrar com relação a x. Então, ó, integral de 3x mais y dx
E aqui a gente vem e cria uma função, né, constante em y, que é para a gente complementar o que está faltando. Foi assim que a gente fazia. Então vamos lá, integrar. Depois a gente vai para o segundo passo. Esse aí é o primeiro passo, né, dessa segunda etapa. Então a gente escolheu e fizemos agora a integração. Então primeiro passo, segundo passo, tá certo? Vamos integrar. Então como é que fica esse integral aí, ó? Estou integrando em x, então aqui vai ficar 3 sobre 2x ao quadrado, tranquilo? Mais y é como se fosse uma constante, então vai ficar xy, beleza? Mais o meu f de y. Morreu aqui. Vamos para o nosso terceiro passo. Qual que é o nosso terceiro passo? É derivar agora esse resultado que a gente achou, essa função u aí, a gente vai derivar com relação a y, tá bom? E a gente pega e vai igualar a parte b, para poder fazer isso aí. Tranquilo, nosso bzinho? Então, bora lá. Então, vamos derivar agora com relação a y. Então, agora, o passo 3, a gente deriva esse u aí que a gente criou, né? Com relação a y e iguala a parte b. É isso que a gente fazia lá, beleza? É isso que a gente vai fazer. Então, vamos tomar a nossa derivada. Então, ó, a derivada de u com relação a y. Como é que vai ficar? Então, ó, derivada com relação a y. Vou copiar aqui tudo para a gente não se perder. 3 meios de x2 mais xy mais o f de y. Fecha a casinha. Então, como é uma derivada parcial com relação a y, o x vai embora. Aqui eu tenho o y, então o y vai ficar da 1. Então, vai ficar x mais f', não é isso? Que é a derivada da função que depende de y. Tranquilo? Só que eu tenho que comparar com b. Quem que é o meu b na minha expressão inicial? Vamos pegar ela lá para a gente relembrar. Quem que é o meu b? Deixa eu achar aqui nas notinhas que nós fizemos. Olha ele aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Quem que é o meu b? Meu b é igual a x, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui de vermelho pra gente não esquecer, ó. Aqui é o meu b, ó, vale x. Então, eu sei que essa conta tem que valer x. Tranquilo, pessoal? E aí ficou fácil, porque olha só, eu sei então que x aqui, ó, morre com x, né? Porque eu vou jogar x aqui pro outro lado, vai subtrair, vai zerar. Então eu concluo que a minha derivada, ó, f' de y é igual a zero. Se a derivada é igual a zero, simplesmente porque o meu f de y ele é uma constante. CT aí, tá bom? Então é uma constante. Matou aí a brincadeira. Acabou a nossa conta, tá certo? Então a gente já sabe quem escrever a nossa função u lá, constante, né? Então logo, ó, a nossa função u aqui, ó, que eu vou chamar aqui de um C1, só por simplicidade, um C1, ela vai ser igual aqui, ó, 3x2 sobre 2 mais xy mais uma constantezinha aqui, C1. Vou chamar aqui C2, pronto. Tá bom? Só para diferenciar. Beleza, gente? Ah, vou fazer melhor. Chama isso aqui, vou riscar aqui, ó. Chama isso aqui de cal. Tá bom? Pra ficar diferente a brincadeirinha. Então, aqui C1 e K. Aí fica diferente. Aí, tranquilo. Então, é uma constante no sentido de uma superfície constante. Tá bom? Então, estamos pensando numa superfície constante, mas é uma função que depende de x e y. Então, eu tenho como se fosse uma superfície aí. E aí, a gente consegue dizer, então, quem que é o meu y agora. Tá vendo? Ó? Eu posso pegar esse cara aí, né? Como isso aqui tudo é constante, eu não preciso ficar me preocupando com C2, com K, e vou deixar como uma constante. Vou jogar o 3x2 para o lado de cá e dividir por x. Então, a nossa solução é y igual a... Vou passar o 3x para cá, vai ficar assim, ó. AK menos 3x2 dividido por 2 dividido por x.
essa aí é a minha solução. Tranquilo, pessoal? Então, bem facinho aí para vocês a equação exata. Pratique bastante e fique fera nesse trem aí, pessoal. Então, o nosso vídeo aí, ó, vai ficando por aqui. Até a próxima videoaula, onde nós vamos falar de equações inexatas, tá bom? Vamos falar um pouquinho aí sobre os fatores integrantes. Abraço, pessoal!